Olá a todos, vou realizar um pequeno tutorial aqui de como fazer a programação em Graph aqui no Tia Portal. Primeiro vamos criar um novo projeto. Em seguida nós precisamos adicionar uma nova CPU para o nosso projeto. Então, agora temos que ter atenção porque nem todas as CPUs têm suporte para a linguagem Graph. As CPUs da série E7500, E7300 e E7400, elas têm suporte à linguagem Graph. Então aqui para o nosso exemplo, pode adicionar uma CPU qualquer da linha E7500. E agora no nosso ambiente do TIA Portal, vamos aqui em Program Blocks e Add a New Block. Vamos selecionar Function Block. E aqui na aba Language, se a gente clicar, a gente pode ver todas as linguagens de programação para o nosso bloco. Vamos selecionar Graph e dar OK. No ambiente de programação do Graph, temos os steps, que são os estados do nosso diagrama, e as transições. Como na linguagem CFC, cada estado, quando acionado, ficará responsável por executar suas respectivas ações. E os requisitos para que seu programa avance para o próximo estado vão estar programados em cada transição. Vale lembrar que aqui no TIA Portal ele é totalmente editável, então facilita a nossa organização. Nós podemos renomear os steps como quisermos e as nossas transições como quisermos. Nesta aba superior aqui podemos observar todas as estruturas da linguagem Graph que podem compor o nosso programa. A primeira estrutura é a Step in Transition, na qual é responsável por adicionar um novo step e um transition ao final dela. A segunda estrutura aqui é a Step, que é responsável por adicionar um novo step ao nosso programa. A próxima é a estrutura Transition, que apenas adiciona uma transition ao nosso ramo. Em seguida temos a estrutura Sequence End, que é esta daqui. Se adicionarmos a nossa lógica, ela define um ponto final, um ramo do nosso programa. Ou seja, se durante a execução do nosso programa ele atingir este ponto, não existirá mais nenhuma lógica para ser continuada na sequência, ou seja, é o fim deste ramo. Deixa eu botar ele aqui. Então, a próxima estrutura que também podemos utilizar no nosso diagrama em Graph é o Jump. A estrutura é responsável por nos dar a liberdade de pular para qualquer step que quisermos, quando nosso programa atingir este ponto. Por exemplo, agora vou setar esse jump para voltar ao estado 1, ou seja, nosso programa ficará em loop, porque toda vez que ele chegar a este ponto, ao final do nosso programa, ele irá realizar um jump de volta ao estado 1. Uma outra estrutura que podemos adicionar é o Open Alternative Branch. Este Open Alternative Branch é responsável por dar uma lógica OR ao nosso programa. Ou seja, ao adicionarmos ele como estou adicionando aqui, criamos uma lógica OR. Criamos ramos que se iniciam após uma condição de transição única. Ou seja, existe uma transição única T1 e uma transição única T4. Dessa forma, nosso programa poderá apenas estar ou no Step 2 ou no Step 4, dependendo de qual transição ocorrer primeiro. Se a condição da transição T1 ocorrer primeiro, nosso programa irá para o Step 2. Se a condição de transição T4 ocorrer primeiro, nosso programa irá para o Step 4. Outra estrutura que também podemos adicionar ao nosso programa é a
estrutura simultaneous branch, que é a que estou adicionando agora neste momento. Ela é responsável por adicionar uma lógica E ao nosso programa, ou seja, podemos utilizar uma única transição para ativar múltiplos steps, cada um com suas respectivas ações para serem executadas. É importante lembrar que cada ramo seguirá sua sequência independente. Porém, ao se reencontrarem no ramo principal, o programa só irá para o próximo step se todas as condições de todos os ramos forem atingidas até o final. Por exemplo, utilizando essa lógica E aqui, o nosso programa apenas irá para o step 3 se a condição T2 for realizada e o nosso programa estiver no step 2 e no step 6. Se nosso programa estiver no step 2 e no step 5, mesmo se a condição de transferência T2 estiver ativa, essa transição para o step 3 não irá ocorrer. Agora podemos dar início à programação das condições das nossas transições e ações de cada estado. Primeiramente, na parte superior do nosso TIA Portal, podemos selecionar várias maneiras diferentes de visualizar a programação em grafo. Selecionando essa terceira opção aqui, a Single Step View, podemos visualizar o que compõe cada step no TIA Portal, ou seja, os interlocks, as supervisions, as ações e as transições. Primeiro vou falar da transição. Como já estudamos anteriormente, as transições são as condições para que nosso programa possa seguir adiante para o próximo step, ou seja, possa seguir adiante para o nosso próximo estado no diagrama SFC. Podemos programar as condições para que a transição ocorra utilizando lógica ladder, através de operadores lógicos e de comparadores. Podemos observar aqui no canto direito, quando clicamos aqui na pasta ladder, os operadores lógicos e os comparadores que podemos utilizar para configurar a nossa transição. É só clicarmos ou arrastarmos para cá. Em seguida, vou falar agora sobre os interlocks. O interlock é uma ferramenta que irá proporcionar flexibilidade ao nosso programa para realizar as ações de cada step. Similar às transições, podemos programar as condições para o interlock utilizando lógica ladder, através de operadores lógicos e de comparadores. Os interlocks são utilizados para ativarem ações específicas de um step, caso uma determinada condição tenha sido atingida. Por exemplo, durante um step ocorrerão duas ações, a ação 1 e a ação 2. A ação 1 ocorrerá sempre que este step estiver ativo, porém a ação 2 apenas ocorrerá se uma determinada condição tiver sido atingida. Podemos realizar esta programação condicional com o auxílio dos interlocks. Vale lembrar que os interlocks não são itens obrigatórios no seu programa em graph, diferente das ações e transições que são obrigatórias. Os interlocks só serão programados caso haja necessidade. Por exemplo, aqui, vamos setar aqui uma memória M1.0, seria a condição de ativação do nosso interlock. Caso alguma ação estiver ligada a este interlock, esta ação só ocorreria se a memória M1.0 estivesse em nível lógico 1, pois ela ativaria o nosso interlock. Em seguida, vamos aprender sobre as supervisions. Supervisions são ferramentas de monitoramento de um step, no qual você pode monitorar uma determinada condição de erro para o step. Similar às transições aos interlocks, as supervisions podem ser programadas utilizando lógica ladder, através de operadores lógicos e de comparadores. Caso a supervision atinja o nível lógico 1, o bloco identificará uma condição de falha, e a transição para o próximo step não ocorrerá, mesmo que as condições tenham sido atingidas. Vale lembrar que, da mesma forma que os interlocks, a supervision não tem nenhuma obrigatoriedade no seu programa, diferente das ações e transições.
As supervísions só serão programadas caso haja necessidade. Aqui, por exemplo, caso a memória M1.1 esteja ativa enquanto estivermos nesse step, o nosso supervision atingirá nível lógico 1 e nosso programa detectará uma falha nesse step. Em seguida, vamos verificar as ações. Como vimos durante nosso estudo sobre SFC, as ações são as operações que serão executadas no nosso programa enquanto ele estiver neste step. Na coluna Qualifiers, podemos escolher qual ação será tomada pelo nosso programa. Por exemplo, podemos setar uma saída ou uma memória para nível lógico 1, resetar para nível lógico 0, ativar um step ou desativar um step, utilizar contadores, aumentar o contador, diminuir o contador, resetar o contador. Podemos utilizar timers, T-on, T-off, timer pulse, etc. Além disso, temos também essa opção aqui de Qualify, Set as long as steps active. Essa opção aqui aumenta muito o nosso leque de opções, de ações, pois com ela nós podemos utilizar qualquer ação que esteja aqui na aba Graph Actions, qualquer tipo de contador, de função matemática, instruções de move, shift, rotate, operadores lógicos, conversões, podemos utilizar qualquer coisa. Inclusive podemos até realizar chamada de blocos, se assim quisermos. Já aqui na coluna ações, é aqui onde vamos definir onde será realizada essa ação. Então nela nós vamos definir qual memória, qual saída, qual timer, qual contador, qual bloco será chamado durante essa ação. Por exemplo, vou setar aqui um qualifier que irá setar uma memória para 1. Vemos que aqui na coluna ação ele agora está pedindo um nome e um endereço do que será setado para 1. Aí aqui nós podemos setar direto uma memória, podemos setar um tag, um nome qualquer, e a partir desse nome nós podemos definir uma tag, que pode ser uma tag local de entrada, de saída do bloco, ou então pode ser uma tag de input ou memória ou output global também da nossa CLP. Já na aba Events, aqui citam diversos eventos que podem ser utilizados para que ocorram nossas ações. Dessa forma, nossas ações só serão acionadas durante a ocorrência destes eventos específicos. Por exemplo, no momento que o step iniciar, no momento que estivermos saindo do step, no momento que uma condição de interlock seja atingida, no momento que a condição de interlock deixe de ser atingida, quando houver um erro de monitoramento, ou seja, a supervision estiver entrando, quando a supervision, um erro de monitoramento estiver saindo, e etc. E na coluna interlocks, nós podemos definir se essa ação será uma ação ligada ao interlock ou não. Agora vamos fazer um exemplo aqui. Vamos criar um programa simples aqui com 3 steps e deixar eles em loop. Olá pessoal, selecionar o step 1, pronto, agora ele está em loop. Vamos colocar algumas transições aqui e vamos colocar as ações. Para o step 1 vamos colocar inicialmente uma ação aqui, setar para 1, uma memória 1.0. E para a gente evidenciar o funcionamento do interlock, quando houver a condição de interlock, vamos setar para uma memória M1.1, ok?
Então agora vamos colocar o interlock aqui. A condição do nosso interlock vai ser a memória M1.3 ativa. Pronto. A transição para o step 2 será um contato aberto M1.4. No step 2 vamos utilizar um timer T-on, timer on delay. Aqui ele pede a variável que vai estar na saída desse timer, vamos colocar M1.5. E aqui o timer para o tempo que demorar para esse timer ativar. Vamos colocar 20 segundos. Ok. Veja que aqui utilizei M1.5. Esse M1.5 vai ser a mesma condição que eu vou utilizar para dar início à transição para o Step 3. Então, a transição do Step 2 para o Step 3 ocorrerá em 20 segundos. Aqui no Step 3, vamos colocar um counter, count up. O evento que irá ocorrer esse counter vai ser no momento que entrarmos no Step 3. E aqui eu devo inserir o nome do counter. Contador 0. Vamos definir a tag dele. C0, global counter, ok. A última memória que a gente usou foi M1.5, então a transição aqui eu vou colocar no contato aberto M1.6. E aqui para completarmos, vamos colocar no Step 2 um Supervision, para a gente evidenciar aqui um erro de Supervision. Memória M1.7, que quando ativa irá identificar uma falha nesse step, no Step 2. Pronto, agora nós precisamos apenas vir para nossa OB1, definir o bloco, nosso bloco do nosso graph, e para evidenciar nosso contador, vou adicionar um contador aqui em uma outra network. E esse aqui é o nosso contador. Pronto. Tudo feito agora, a gente precisa apenas compilar nosso programa. E vamos startar a simulação. Abrir o PLC Sim. Pronto, tudo ok, nossa CPU já está em run. Vamos iniciar o monitoramento. Veja que Step 1 está ativo. Nossa memória M1.0 está em nível lógico 1. Agora, para evidenciar aqui, nosso interlock, vejamos que nossa memória M1.1 está em estado lógico 0, está em false. Vemos aqui que nossa condição de interlock não está ativa. Então vamos setar essa memória M1.3 para 1 para ativarmos nossa condição de interlock.
E agora podemos ver que com a condição de interlock ativa, M1.1 está em estado true, nível lógico 1. É assim que funciona o interlock. Bom, agora vamos ativar a transição aqui para o step 2. Da nível lógico 1 essa transição. Ok, estamos no step 2. Vejamos que aqui o contador de 20 segundos já deve estar contando. M1.5 está em nível lógico false, nível lógico 0. E ao fim de 20 segundos podemos ver M1.5 atingiu o nível lógico 1 devido ao contador e mudamos para o step 3. Já aqui no step 3 podemos ver que nosso contador já deve ter dado um pulso na contagem. Então vamos verificar aqui na OB1, no contador que nós adicionamos, ver se já existe um ponto no counter. Aqui o contador está contando 1, ou seja, está ok, realmente houve um pulso. Vamos voltar aqui para o nosso bloco. Vamos realizar essa transição aqui. Devido ao nosso loop, voltamos aqui para o step 1. Estamos novamente no step 2. E aqui eu vou ativar a condição de supervision para forçarmos nossa falha. Vejamos que ao ativar o nível lógico 1 da nossa supervision, houve uma falha no step 2. Nosso programa SFC parou devido à falha. Observar que mesmo agora com M1.5 em nível lógico 1 não ocorreu a transição. A transição só irá ocorrer após o reset do step que foi identificado o erro. Bom, espero que a explicação tenha sido satisfatória. E obrigado a todos e uma boa noite.